Agora, passando para um novo módulo, ainda continuando com a caracterização da turbulência. Bom, na verdade, agora a gente já encerrou a caracterização da turbulência, e o que nós vamos fazer agora é comentar rapidamente onde a turbulência pode se manifestar, onde a gente pode encontrar turbulência. Agora, nos escoamentos, não vamos mais olhar os outros sistemas dinâmicos. Então, a observação da topologia de uma galáxia fornece uma noção intuitiva de um comportamento dinâmico, turbulento. Nesse caso, as distâncias interestelares são medidas em ano-luz. E as estruturas trilionares de dimensões astronômicas podem levar milhares de séculos para completar um ciclo característico. Então, ela vai estar girando uma galáxia, essa estrela vai um dia chegar até aqui. Completou um ciclo. Quanto tempo demora? É um tempo muito grande, um tempo astronômico. É o tempo característico desta estrutura turbulionar. Nós vamos encontrar estruturas turbulionares de elevada frequência e dimensões milimétricas, que estão presentes na estrela deixada por um inseto em voo. Entre esses dois extremos, nós temos um grande número de exemplos de fenômenos naturais onde a turbulência se manifesta, com diferentes valores característicos de tempo e de comprimento. Aqui, por exemplo, nós temos um movimento ascendente de uma bolha gasosa em um meio líquido. Está aqui a bolha se movimentando. Nós desenhamos aqui a bolha, aqui a esteira, que foi traçada com o critério Q, e aqui com a vorticidade. Critério Q, e aqui a vorticidade. Então, nós podemos ver estruturas turbulionares com dimensões características da ordem de milímetros. Simulação computacional, foi simulada aqui pelo Pivello. E aqui o experimento material. Então, a gente observa a presença aqui, olha, de estruturas turbulionares, toroidais. E o que é interessante é que, enquanto aqui, olha, nós observamos um movimento global assim, ó. Não é? Isso aqui é o que a gente chama de um modo sinuoso. Modo sinuoso. Já aqui, olha como é que é a coisa. Ó. Este é o chamado modo varicoso. Modo varicoso. Como esse toroide ele permanece no plano, isso é uma situação muito instável. E depois, com a simulação, com os parâmetros corretos, nós reproduzimos este efeito e a gente entendeu por que o modo varicoso, que é muito instável, é que a bolha está subindo, pulsante. Ela pulsa. Ela vai pulsando, né, como se fosse uma água viva, liberando essa estrutura toroidal de forma periódica. Isso é o modo varicoso. Já que nós temos a mesma, é uma bolha subindo, porém num regime diferente, a gente mudou os parâmetros que caracteriza a relação de propriedades físicas, o tamanho dela, enfim. Que caracteriza o movimento. Então, aparece aí esse é um exemplo que a gente encontra turbulência. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo industrial, um exemplo interessante. É um exemplo industrial de uma torre para lavar gás. Se você colocar um homem aqui, ó, um homem está aqui nessa altura. Ó.
seja, em torno de 2 metros. 2 metros. Então, essa torre tem aí dezenas de metros de altura. E a gente quer melhorar o processo, otimizar esse processo. Eu posso fazer balanço e dizer, eu tenho aqui gás contaminante, se eu jogar uma vazão muito alta, as gotas que são produzidas por esses injetores de gotas, elas vão descer e o gás é hidrófilo, então elas vão capturar o gás. Se eu jogar uma vazão muito alta, vai capturar pouco e eu vou ter aqui uma concentração de gás elevada. Uma concentração elevada. E eu não quero isso. Então, conforme a relação entre a quantidade de gotas que eu produzo e a vazão de gás, eu vou conseguir melhorar o processo de absorção e reduzir a concentração na saída. Isso é uma análise global. Uma análise que a gente faz com um método integral, fazendo balanço integral. Mas se eu quiser entender os detalhes que estão acontecendo ali, aí eu preciso olhar o que está acontecendo em torno de uma gota. Uma gota. Aqui nós temos uma... não mostra uma gota, mostra, mas é semelhante. E nós temos, então, aqui uma esteira atrás dela. Com o emparelhamento de duas estruturas. Isso é muito importante nesse processo físico. Porque se você imagina uma gota caindo, e a gota é muito bem comportada, o gás está em torno dela. O gás contaminado. Vai haver absorção, porque ele é hidrófilo. Mas forma aqui uma camada de saturação. Saturou. Ela estava no meio do caminho e saturou. Pronto, não absorve mais. Mas aqui tem espaço para absorver. Só que está impedido, porque o processo de difusão é predominante. E se eu aumentar a advecção, como a advecção? Eu vou transportar fluido daqui para o interior. Isso é a advecção. Então, ela vai permanecer eficiente por mais tempo, por um percurso maior. Eu vou aumentar a eficiência da torre como um todo. Então, esse tipo de análise detalhada permite que a gente otimize os bicos injetores para produzir gotas no tamanho adequado, de forma a otimizar o processo de absorção do gás. Esse é um processo onde acontece turbulência, eventualmente, mas com tamanho característico de milímetro. Tamanho característico de milímetro. Qual é o número de reinos desse problema? Em torno de 100. Quantos graus de liberdade nós vamos encontrar nesse problema? Em torno de 31 mil. Então, com um domínio discretizado, eu vou resolver um múltiplo de 31 mil equações simultâneas. Que múltiplo é esse? É a quantidade de pequenos volumes que eu vou encontrar lá dentro. O volume definido pelo diâmetro da bolha ao cubo. Pego todo o meu domínio de simulação e acho quantas vezes esse volume. Multiplico por esse número de graus de liberdade que eu obtenho o número de equações simultâneas a ser resolvido. Mesmo que eu multiplique isso aqui por 100, eu multiplico por 100, eu vou obter 310 mil equações simultâneas. E hoje a gente resolve com tranquilidade. Vou resolver todos os graus de liberdade do escoamento. O escoamento pode ser turbulento. Eu estou resolvendo todos os graus de liberdade. Isso que a gente chama de simulação computacional direta. Simulação computacional direta. Resolvo todos os graus de liberdade. Qual é o modelo de turbulência que eu estou usando? Balanço de massa, balanço de quantidade de movimento linear, balanço de energia. Esse é o modelo de turbulência que eu estou usando. Não tem KEPS no meio? Não. Não tem Smagorinsky? Também não. Simulação computacional direta. Modelo de turbulência são as equações originais, porque eu estou resolvendo todos os graus de liberdade. Mas se nós procuramos problemas maiores, aí começa a complicar
porque o número de graus de liberdade cresce muito, e o número de equações simultâneas cresce igualmente. Aí nós esbarramos na capacidade computacional. E aí nós precisamos de mais eficiência, precisamos de paralelizar, precisamos de métodos de solução de sistemas lineares eficientes, estáveis, são métodos. Então, precisamos de melhorar a capacidade computacional, mas mais importante do que isso, precisamos melhorar que aqui no NF Lab, a gente valoriza muito a formação de vocês. E a gente acredita que a formação fica melhor quando a gente desenvolve por si mesmo. Por isso, é que todos que chegam no laboratório precisam programar, precisam contribuir com a nossa plataforma, porque ela não para de ser desenvolvida. Sempre vão estar agregando informações físicas na forma de matemática e na forma de linhas de programação. Isso traz aprendizado. É tanto que chegou um ponto em que nós estamos tendo problema no laboratório, porque os alunos vão formando, mal conseguem defender e já estão sendo absorvidos por empresas. Não é mais a época em que a gente só formava para as universidades. Agora, nós já estamos também formando para as empresas. As empresas estão descobrindo que é possível usar a ferramenta computacional para simular problemas físicos. Isso é muito eficiente, é muito mais barato e não perde muito em termos de acurácia, de confiabilidade. Então, percebam isso, né? Quando vocês chegam aqui no laboratório e vão programar, vão desenvolver, vão contribuir com os desenvolvimentos, tem dois objetivos. O principal é a formação de vocês. E o objetivo secundário é que nós passamos a ter no laboratório uma plataforma própria, né? Com a qual nós já estamos resolvendo problemas de engenharia. Problemas de gente grande, como a Petrobras. Problemas mesmo. Dando a eles, entregando em mão relatórios que vão definir o futuro de uma plataforma. Como que ela vai operar. Isso resolvido com a nossa plataforma. Então, é importante esse tipo de observação, porque vocês estão chegando aí no laboratório, né, para os que vão desenvolver trabalhos aqui. Bom, então esse é um exemplo, com uma dimensão característica muito pequena. Aqui nós temos um outro exemplo interessante. E nós mostramos aqui a análise deste problema de três formas muito bacanas. A primeira é o desenho de Da Vinci. Da Vinci observou. Da Vinci observou e desenhou com detalhes que só agora, né, vários séculos depois dele, nós estamos conseguindo os detalhes que ele colocou à mão, nós estamos agora conseguindo os mesmos detalhes com simulação computacional do mesmo problema. Essa é a cascata de Da Vinci. Essa aqui é a simulação da cascata de Da Vinci. E aqui uma fotografia de uma cascata similar. Por que nós colocamos a fotografia? Veja que a gente não vê detalhes na fotografia. Vemos aqui uma estrutura, né, com algumas e o resultado computacional. Então, novamente, aqui o que impressiona é que já havia a olho nu, que hoje a gente representa com uma tecnologia muito avançada em relação à época dele. Então, isso impressiona muito. Como ele conseguia ver esse nível de detalhes no fenômeno físico. Não só ele, mas outros, como Van Gogh,
ao entrar aqui no laboratório, vocês podem prestar atenção que tem um quadro lá. O nome daquele quadro é A Noite Estrelada. E esse quadro foi pintado por Van Gogh, aparentemente de noite, visualizando estruturas turbulionares em movimentação na atmosfera terrestre. É outro exemplo, né, de pessoas que veem além dos normais. Então, temos aí um problema onde tem turbulência em dimensões características já maior do que uma gota. Aqui nós temos um problema muito interessante. Nós temos o Rio Negro e Solimões. Rio Negro e Solimões. E aqui tem uma ilha, ó, quase uma ilha, né, um cabo, mas que tem a forma de um hidrofólio. Um hidrofólio. Então, se nós observamos o que acontece lá em torno da asa de uma aeronave, alguma coisa assim, aqui com um dado ângulo de ataque, então o escoamento aqui em cima se torna mais rápido. E embaixo aqui tem uma barreira. Então, nós vamos ter aqui um campo de velocidade inflexional. E é possível observar aqui uma esteira formada por instabilidades de Kelvin-Helmholtz. Nós vamos ver o que são as instabilidades de Kelvin-Helmholtz. Então, aqui, na junção do Rio Negro com Solimões, forma, possivelmente, uma inflexionalidade. A gente observou alguma coisa, né, um pouco difusa, porque essa fotografia foi feita de longe. Mas, então, há uns 15 anos atrás, quando ainda não tinha internet de forma funcional, nós mandamos uma carta para a Prefeitura de Belém. Carta em papel. Mandamos no envelope essa carta para a Prefeitura de Belém, perguntando se eles tinham fotos mais detalhadas. Então, eles mandaram a resposta, dizendo: talvez encontre na Prefeitura de Manaus, porque essa junção de águas está na jurisdição do Amazonas, de Manaus. Mandamos outra carta para Manaus. E eles nos mandaram, então, uma foto detalhada desta região, a jusante desta ilha. E é isso que a gente observa. Então, está aqui, né, desenhado de forma perfeita, as estruturas de Kelvin-Helmholtz na junção, no encontro das águas de Solimões e Rio Negro. Tem turbulência. Vocês podem ver aqui, ó, dá para ter uma ideia do tamanho dessas estruturas, porque aqui tem um iate. A fotografia mostra que essas estruturas têm aí algumas vezes um tamanho maior do que esse iate. Então, estamos aumentando aí o tamanho as dimensões características dos problemas onde a gente pode encontrar turbulência. Isso é uma ilha, pessoal. Só uma pergunta. Eu sou de Manaus, nunca mergulhei lá, mas geralmente pessoas que eu conheci que já mergulharam naquela região dizem que a temperatura de um lado do rio Solimões é mais fria do que do Rio Negro. Tem alguma interferência a turbulência da temperatura, tipo, tão próxima, tão fronteiriça, a temperatura de uma parte do rio ser menor do que a da outra? Tá. Aqui, olha, veja. Se você tem a temperatura de Solimões diferente da temperatura do Rio Negro, não está associada a isso. Está associada ao que está a montante. É de onde vêm essas águas. E a cor também tem a ver com a origem. O Rio Negro está trazendo acúmulo de, de folhas apodrecidas, não é? Que muda a coloração da água.
Então, tanto a cor, a concentração de poluente, não poluente, porque a soja não polui, mas de componentes orgânicos, depende da origem. Aí a temperatura também, eu diria que está mais associada à origem, de onde que as águas estão vindo. Mas isso aqui, olha, promove a mistura das duas águas. Então, aqui, se você tem uma temperatura alta, uma temperatura baixa, na camada de mistura, você vai ter uma distribuição intermediária. Esta é a origem do nome camada de mistura. Você vai misturar concentrações diferentes, porque essa água é mais limpa do que essa, aqui tem mais concentração, e vai misturar também nível de energia térmica. Por que mistura? Porque tem transporte advectivo, né? Nos dois sentidos. Tem transporte advectivo. E daí o nome de camada de mistura. Tá? Então, a diferença de temperatura não está associada à camada de mistura, mas à origem das águas, de onde que elas estão vindo. Professor, Pois não. posso dar uma contribuição aí? Eu morei nessa região norte e os rios aí da bacia amazônica, né, alguns nascem nos Andes, estão numa altura muito alta, entendeu? E é água de degelo, então geralmente é mais gelado e ele consegue carregar mais sedimento, né? Por causa da velocidade que ele ganha aí nessa descida aí dos Andes. Então, aí explica bem, né? Pode ser que um tenha origem mais no plano da Amazônia, né? E a outra que vem dos Andes. Por exemplo, a origem do rio Amazonas em si está lá nos Andes. Né? Isso, o Solimões, né, que é mais barroso. O Solimões, que é mais barroso, e ele também seria mais frio. Isso. Ok, então isso fecha, né, com a origem das águas, de onde que elas estão vindo. Agora, é interessante a observação que foi feita, porque dá a oportunidade de a gente explicar já de antemão, né, por que do nome de camada de mistura. É porque essas instabilidades fluidodinâmicas promovem mistura de diferentes informações. Por exemplo, concentração, aqui a concentração é alta, aqui a concentração é baixa, a água está clara, né? Energia térmica, aqui a temperatura é pequena, tem menos energia térmica do que aqui, ou seja, vai acontecer mistura de concentração e mistura de energia térmica. Ok? Bem interessante as informações que vocês trouxeram, devido a vocês terem mais com proximidade lá. Inclusive, quando eles me mandaram essa foto, eles mandaram também um textozinho de alguém que tinha tentado explicar a presença destas coisas bonitas que se visualiza de forma aérea, né? E eles associavam isso à diferença de massa específica. Né? Mas aí tem problema, porque a diferença de massa específica, ao contrário, seria um efeito estabilizador e não promotor das instabilidades. Tá? Então, eles explicaram com um efeito que, na verdade, é o contrário do que eles queriam explicar. Eu não lembro mais se eu mandei uma resposta ajudando na explicação. Tá? Talvez eu tenha feito isso, mas não recordo mais. Bom, pessoal, aqui tem outro problema, então, na natureza, que mostra algo muito interessante. Isso aqui é uma ilha. Uma ilha, você tem a visualização de uma esteira dita, conhecida como esteira de Von Karman, que, na verdade, é a presença aqui de instabilidade de Kelvin Helms. O que é interessante é que, imagine, se essa ilha tem, digamos lá, 50 quilômetros de tamanho, 50 quilômetros, nós vamos encontrar estruturas turbionárias intactas, né, a dezenas de vezes 50 quilômetros. Ou seja, você pode ter estruturas que foram formadas na ilha e que são transportadas sem ser destruídas por centenas de quilômetros. Isto mostra o seguinte: se você olha o tempo característico dessa estrutura, é isso aqui, ó. Pega uma partícula material, ela vai ser transportada, né, até completar um ciclo. Isso dá o tempo característico.
mas ela permanece sem ser destruída, sendo transportada por centenas de quilômetros. Então, isso mostra que ela tem uma vida longa em relação ao seu tempo característico. E isso é o que caracteriza o que hoje é chamado de uma estrutura coerente. E aí usaram a nomenclatura correta, não falaram de um vórtice coerente, falaram de uma estrutura turbulionar coerente. Por que coerente? Do ponto de vista estatístico, a coerência é alguma coisa que tem uma vida muito maior que o seu tempo característico. No caso de uma estrutura turbulionar, o que é o tempo característico? É o tempo necessário para ela dar uma volta. E quanto que ela vive? Um múltiplo desse tempo característico. Se esse múltiplo é maior do que 1, ela já apresenta coerência estatística, ou seja, ela guarda a sua topologia, a sua forma original por um tempo longo. Isso é um conceito estatístico importante na turbulência. Coerência. Você vai encontrar maior coerência nas grandes estruturas, e à medida que nós tendemos às estruturas de Kolmogorov, aí vai perdendo coerência. Porque lá, a nível das estruturas de Kolmogorov, elas nascem e morrem rapidamente, antes de completar um ciclo. Elas não têm coerência. Isso do ponto de vista estatístico. Ok? Aqui, nós avançamos nos tamanhos. Temos o Sol, né, com estruturas turbilionares, resultado de explosões solares, com um tempo característico que pode ser de 10 anos, de 15 anos. Aí começa uma explosão solar, ela é tão grande, que daqui a 10 anos ela vai estar se extinguindo, aquela explosão. Então começa a explosão e vai propagando no espaço, né? Depois de 10 anos, ela está se extinguindo. Isso pode, sem dúvida, influenciar fenômenos, efeitos aqui na Terra, como, por exemplo, o El Niño. Não estou afirmando que eu não tenho conhecimento sobre isso, mas é só uma associação para dizer que o tempo característico delas coincide mais ou menos, né, com o tempo característico do fenômeno El Niño. Né? Então, é uma turbulência que nos interessa, porque pode afetar as tempestades magnéticas que todo o setor de comunicação teme tanto. E aqui, finalmente, nós temos duas galáxias, né, que são qualitativamente muito parecidas com as instabilidades de Kelvin-Helmholtz. Nós observamos lá no interior de uma gota de 2 milímetros. Né? E elas estão aqui se aproximando, talvez se afastando, não tenho elementos para garantir, mas digamos que elas estejam se aproximando, então elas vão se chocar, né? E vai ter uma dinâmica similar ao que nós observamos com duas estruturas turbilionares que giram no mesmo sentido, se encontram, elas se emparelham e formam uma maior. Observe que isso pode estar acontecendo a nível de galáxias. Quais são as dimensões características? Anos, luz, são os tamanhos. Né? Se a gente colocar uma nave para atravessar uma galáxia dessa, quanto tempo que ela vai gastar? Bilhões de anos. Bilhões de anos. Para atravessar, se mover à velocidade da luz. E essas estruturas, elas têm uma dimensão diferente aqui, olha. Aqui é a maior dimensão. Na espessura, ela tem uma dimensão menor, né? E ela é como se fosse um disco, do ponto de vista estatístico. Bom, se a gente compara essas três imagens, então a gente percebe uma semelhança muito grande entre o que nós observamos aqui no interior de uma bolha, tá vendo? Duas estruturas se emparelhando. Essa estrutura atmosférica está passando aí sobre a América Central e as duas galáxias são muito parecidas, topologicamente falando.
a aparência geométrica, né? A movimentação, são muito parecidas. E é possível modelar isso, esse escoamento turbulento, modelar com equações similares às que nós utilizamos, inclusive usando hipótese do contínuo. Tive a oportunidade de entrar num planetário em Buenos Aires, e, por coincidência, eles estavam mostrando filmes, vídeos, obtidos com modelagem computacional da dinâmica de galáxias, mostrando os efeitos de colisão entre as galáxias. E o que ele dizia é o seguinte: olha, o que vocês vão visualizar aqui em alguns minutos representam bilhões de anos na realidade. Então, pessoal, isso é simular. Quando você simula, você faz previsão. Então, o que ele estava mostrando ali eram as previsões em alguns minutos, 15 minutos de filme, do que acontece em bilhões de anos, fazendo previsão usando modelos. E a pergunta que se faz é: será que os modelos com hipótese do contínuo pode ser utilizado para essa dinâmica? Tem já alguns artigos que mostram que esse fluido que nós estamos visualizando, olha, ele é composto também de partículas, como este fluido, compostos de partículas. Aqui nós temos moléculas de um fluido, aqui também, moléculas que têm tamanho e que, no nosso modelo de moléculas, estão distantes entre si. Então, a relação tamanho, distância média dá um dado valor. E eles calcularam para esse fluido também a relação entre tamanhos médios e distâncias médias. E chegaram a um valor muito parecido com o que a gente obtém com os fluidos do nosso mundinho. Então, isso nos leva a acreditar que considerar isso como um contínuo não é uma loucura. É algo compatível com o que nós fazemos para projetar aeronave, para projetar sistema de extração de petróleo, né, com os nossos fluidos, nosso cotidiano. E tem mais. O que dá para imaginar aqui é que, como já foi demonstrado pela física, no universo, ao contrário do que se pensava, não existe espaço vazio. Existe a matéria escura que preenche tudo. Se é matéria, então, no meio das estrelas, dos planetas, dos asteroides, tem matéria. Então, o que nós temos ali, na verdade, é um fluido multifásico. Mas não acredito que no modelo utilizado no filme lá de Buenos Aires, eles já tenham feito a simulação multifásica. Né? Possivelmente é a modelagem de um fluido muito aproximado, né, com propriedades físicas que são estimadas como pode, mas talvez não seja um fluido multifásico. Mas essa leitura eu acho que ela é interessante, que a física nos traz. O que nós temos aqui é um fluido, sim, multifásico, muito similar às águas, principalmente do Rio Negro, que é permeado, né, de partículas que dá aquela cor mais escura. É um fluido multifásico. Então, o que a gente queria mostrar com isso? Que desde uma gota ou uma bolha de alguns milímetros de tamanho, até estruturas de anos-luz de tamanho, nós encontramos coisas muito parecidas. E dá para a gente enxergar isso como uma movimentação em regime turbulento. Vamos encontrar aí um elenco, então, de problemas da ordem de milímetros até anos-luz. Então, dá para escolher onde trabalhar. Né?
eu comentei sobre a possibilidade de uma palestra no nosso seminário. Lá eles estão fazendo simulação com dimensões de nanômetros. Aí não dá mais para usar a hipótese do contínuo. Tem que usar Lattice-Boltzmann ou até mesmo o que eles chamam de modelagem quântica. A hipótese do contínuo já não dá mais para ser utilizada. Mas você tem movimentação e eles já falam, inclusive, em turbulência nanométrica. Não sei bem o que significa isso. Tá? Não sei, realmente não faço ideia. Mas, enfim, é uma aplicação tecnológica que requer esse tipo de reflexão. Eles nem chamam de CFD, o que eu acho incorreto. Por quê? O que é CFD? Dinâmica dos fluidos computacional. O que eles estão fazendo a nível de tamanhos de aplicação nanométrica? É uma dinâmica dos fluidos computacional. Mas CFD do mesmo jeito. Só muda a dimensão característica. Bom, pessoal, já falei muito hoje, né? Por hoje tá bom, a gente está encerrando aqui essa parte introdutória do curso, né?